6h22, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E o Amazonas registra metade de todos os casos de malária do Brasil. Essa é uma doença que acontece principalmente em áreas rurais, cercadas pela floresta. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas iniciou um projeto piloto de instalação de telas protetoras em janelas de portas. Os testes começaram em uma pequena comunidade na BR-174, onde a doença afeta praticamente todos os moradores. A decoração é nova e, por enquanto, exclusiva. A comunidade Jacamim, na zona rural de Manaus, foi escolhida para receber as telas impregnadas de repelentes para afastar um vizinho indesejado, o mosquito da malária. De janeiro a agosto, só aqui foram notificados 146 casos. O detalhe é que são apenas 60 moradores, ou seja, estar infectado faz parte da rotina dessas famílias. Essa aqui pegou 3, a Raquel, a Agatha pegou 5, o Neto já está na faixa das 7. Diferente do mosquito da dengue, que é mais urbano, o anófilis vive em regiões de mata fechada, ou seja, não há como eliminar os criadouros. A solução é proteger os humanos. Como o inseto tem hábitos noturnos, usar o mosquiteiro ajuda, mas não impede que a pessoa seja picada em outros cômodos da casa. Com a instalação das telas, os agentes esperam reduzir em até 100% os casos de malária na comunidade. O próximo passo é levar a estratégia para outros municípios, onde as prefeituras decretaram situação de emergência por causa da doença. É o caso de São Gabriel da Cachoeira, com 10.884 casos registrados de janeiro a agosto. Em seguida vem Manaus, com quase 6.000 casos, e Barcelos, com 3.000. Em todo o Amazonas foram 49.000 registros, queda de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente concentra aqui no Amazonas cerca de 50% dos casos de malária do Brasil. Só por aí a gente já vê o tamanho do problema que a gente tem, do desafio que a gente tem para manter a população saudável, morando num ambiente amazônico, mas sem ter doença. Os resultados do projeto piloto na comunidade Jacamim serão monitorados por 1 ano. Nas próximas semanas, remessas de tela e madeiras seguem para outras localidades do interior. Ele vai avaliar a efetividade para o controle da malária e a gente vai estender a instalação de portas e janelas para as comunidades do Rio Nini. E a gente acredita que essa medida também vai servir de proteção contra agressões de morcegos hematófagos, vista a ocorrência dessas situações nessas comunidades. E a gente continua falando de saúde. Amanhã é o Dia Nacional do Surdo e na nossa entrevista de hoje a gente repercute sobre esse problema que afeta 6% da população brasileira, a deficiência auditiva. O que muita gente não sabe é que em alguns casos é possível reverter o problema. E o mais importante, o SUS oferece o tratamento gratuitamente. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, a gente conversa agora com o otorrinolaringologista Luiz Avelino. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Vamos começar falando, normalmente, o que causa a surdez? As pessoas nascem assim ou desenvolvem essa doença? O que é o mais comum nesse quadro? Então, a causa da surdez varia bastante, né? Então, a gente vai falar da surdez genética aqui, então, que é a criança nasce com surdez. E aí a gente tem todo, como você falou, o programa do SUS, né? A triagem auditiva neonatal, que é o teste da orelhinha. Então, a gente já pega aquelas crianças que estão nascendo em todas as maternidades do estado. São 7 maternidades, a gente já faz essa pesquisa mesmo, essa busca, essa triagem. E aí é assim que a gente detecta uma criança que ficou presa na triagem, que não passou na triagem, a gente já encaminha para fazer o diagnóstico correto, para fazer o diagnóstico precoce da surdez e já começar o tratamento. Esse diagnóstico precoce é a principal ferramenta de tentar reverter um quadro? Sem dúvida, a gente consegue reverter o quadro. Você imagina que uma criança pode nascer surda, ela faz o teste da orelhinha, por isso é importante que as mães estejam atentas a fazer sempre o teste da orelhinha. Então faz o teste da orelhinha quando nasce, se não passar, já vai para o diagnóstico, onde são feitos outros exames, passa com o médico, com o fonoaudiólogo, e aí se fecha mesmo um diagnóstico de perda de audição, a gente consegue indicar cirurgia, que é o implante coclear. E essa criança que nasceu surda passa a ouvir e o tempo, né, até os 3, 4 anos, então se fizer a cirurgia o quanto antes a cirurgia do implante, a gente consegue devolver essa criança para a sociedade ouvindo
e capaz de entender e ser, por exemplo, alfabetizada e tocar a vida normal. Essa questão da surdez, ela está muito associada à mudez também, né? As pessoas não Sim. falam porque não escutam. Exato. Então, quando essa cirurgia é feita logo nessa fase inicial, consegue dar essa oportunidade para que a criança possa desenvolver a fala. Essa pergunta me faz explicar uma coisa, chama memória auditiva. Então, quando a gente nasce, a gente precisa ser estimulado com o som para poder adquirir a memória auditiva. Então, porta, então esses sons fazem a gente automaticamente pensar no que é, no significado. Isso é feito até os 3, 4 anos de idade, tá? Na hora que essa janela se fecha, fica muito difícil adquirir essa memória auditiva. Então, a gente precisa do diagnóstico precoce para poder fazer uma intervenção precoce, seja o implante, como eu falei, seja mesmo um aparelho auditivo, porque às vezes tem uma audição rebaixada, não tem uma perda total. E aí a gente consegue reverter e colocar essa criança na escola em condições de aprender. Para quem não passou por essa fase do teste da orelhinha e tem, de repente, esse diagnóstico de surdez, adquire o problema ao longo da vida, qual é a alternativa para essa pessoa? Então, o SUS, né, nesse programa, isso é um programa fantástico do SUS, né, então a gente sempre diz que o SUS não vale, que não presta. Então, o SUS vale e esse programa do SUS, ele pega todas as faixas etárias. Então, se você adquiriu uma surdez por algum problema, uma exposição a ruído, problemas também genéticos, alterações ossiculares, infecções, né? Tem várias causas de surdez ao longo da vida. A gente também faz esse diagnóstico e, assim, se for caso de cirurgia, a gente encaminha para a cirurgia. Se for caso de aparelho auditivo, aquele aparelho comum, a gente protetiza e acompanha esse paciente. Porque é importante, Adriane, saber que é o seguinte, a prótese auditiva ela é um meio pelo qual você consegue melhorar a sua audição, tá? Você precisa de um acompanhamento. Quanto menor o paciente, mais acompanhamento precisa. Então, o SUS fornece esse equipamento auditivo? Todo o tratamento, né? Então, o SUS, na hora que esse paciente chega, olha, eu sou surdo, né? Ele procura lá o posto de saúde perto da casa dele e ele vai ser encaminhado para a Otoclin para conseguir entrar nesse programa. Uma vez dentro do programa, ele é totalmente assistido, né? E a única coisa que não faz aqui é o implante coclear, que deve aí, nos próximos 2 anos, começarmos a fazer. Esse é um equipamento que costuma ser caro, né? Para quem compra o aparelho auditivo, tem toda uma questão de manutenção. Nesse fornecimento que o SUS dá, é preciso entrar no processo de triagem? Tem algum procedimento para participar do programa? Como é que funciona? Para quem está assistindo a gente agora em casa e de repente está com esse problema, não tinha ideia que poderia ter essa ajuda no serviço público de saúde, como que funciona essa triagem, o acesso ao serviço? Na verdade, a triagem que você fala é o diagnóstico. Então, a pessoa chega lá, olha, eu estou com baixa de audição. Pode ser uma cera no conduto auditivo. O otorrino vai lá, remove a cera, resolve o problema. Não, não é cera. Aí vai fazendo exames para saber qual o nível de perda auditiva que aquele paciente tem. E dependendo da perda auditiva, a gente tem o tratamento, né? E pode ser aparelho. O aparelho, o que funciona para mim, por exemplo, pode não funcionar para você. Então, como um óculos. Exatamente. Então, é bem específico a regulagem do aparelho. O aparelho em si, o tipo de aparelho, e cada regulagem é individual. Agora, é muito comum a gente ver pessoas na terceira idade com dificuldade de ouvir, né? E isso é uma doença que pode ser característica? O que faz com que as pessoas que vão envelhecendo também tenham dificuldade na audição? A causa mais comum é metabólica, como a gente chama, né? Então, pressão alta, colesterol alto, açúcar alto. Isso daí faz com que o sangue fique mais viscoso e tenha dificuldade para circular na microcirculação, por exemplo, do ouvido. E as célulazinhas, ao passar do tempo, vão morrendo e não são repostas, tá? E aí o que acontece? A morte dessas células obedece frequências de sons específicas. E aí, normalmente, são as frequências mais agudas, né? E aí a pessoa começa a ter dificuldade em, por exemplo, diferenciar um S de um F, e aí vai tendo dificuldade na vida, né? Dificuldade em casa. Eu lembro de uma paciente lá em Rio Branco, que a gente também está lá. Então, eu lembro da paciente que disse assim, doutor, quando a gente tem perda de audição, a gente sofre de aperreio e enfeso. Então, o senhor imagine, meu esposo, eu estava estendendo a roupa, chamei o meu esposo para me ajudar. Ele não conseguiu chegar em mim. Então, eu tenho problema de audição e ele tem problema de audição. Então, eu chamei o meu esposo, ele não ouviu. E aí, demorou, e aí eu gritei com ele, aí a gente começou a brigar.
Então, eu nunca esqueço do caso dessa senhora, porque é emblemático, isso acontece nas pessoas. Não se ouvir poderia ser razão para não brigar, acaba virando razão para Exato, briga. então assim, ele fala, você não escuta, ou então escuta errado, aí você pergunta, o outro se chateia, e aí fica naquela confusão. Então, o diagnóstico da perda de audição e o tratamento da perda de audição evita esse tipo de problema, evita esse tipo de chateação e, principalmente, Adriane, se você não escuta, de acordo com... você vai sofrendo tanto que você deixa de participar da vida, você entendeu? Então, você vai se excluindo automaticamente. Então, diagnosticando perda de audição e tratando perda de audição, você também tende a ter menos depressão na terceira idade. Esse é o mês, né, que tem várias atividades relacionadas à otorrinolaringologia, à questão da surdez. Amanhã é o Dia do Surdo. Tem alguma programação especial para quem está acompanhando a gente, quiser esclarecer mais alguma dúvida? Sim. Tem contato com vocês, acessar o programa? Tá, então assim, ao longo desse mês nós fizemos várias atividades fora da clínica. Nós fomos no Parque do Mindu, levamos as crianças para a reabilitação junto com os seus reabilitadores, que são fonoaudiólogos, no Parque do Mindu. Foi uma tarde fantástica com as crianças. Então, nós estamos fazendo oficinas, né, dentro da clínica, também junto com os pais, porque o envolvimento da família é muito importante. Você imagina, a gente fica com a criança durante 30 minutos, 1 hora na clínica, no consultório, né? E se você não faz nada em casa, você não adianta, não melhora, não agiliza o tratamento. Então é importante que a família esteja envolvida. Então nós fizemos várias atividades, né? Estamos na clínica esperando as pessoas mesmo que queiram se tratar, que queiram ver a sua perda de audição. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Sucesso aí nos outros atendimentos. Aqui está o contato embaixo da clínica, caso você precise, queira esclarecer mais alguma dúvida. Obrigada. Obrigado. Recebi hoje Luiz Avelino Júnior, otorrinolaringologista. E hoje em dia é quase impossível viver sem auxílio das novas tecnologias. Mas quando se trata de ensino nas escolas, é uma realidade ainda um pouco distante. Mas instituições públicas e privadas aqui da capital já estão fazendo uso dos recursos tecnológicos. E o que se pode perceber é que esses alunos estão mais interessados e compreendendo melhor as atividades. Uma sala de aula que foge ao padrão tradicional. Não existem carteiras enfileiradas, na mesa os livros ganham a companhia do computador e a lousa se transforma em um telão. Bem-vindos à Escola do Futuro. O livro ele acaba não sendo só a nossa base, né? Trabalhamos os conteúdos, esses conteúdos dentro do currículo, esses conteúdos são apresentados de várias formas. E a tecnologia vem para que nós pudéssemos proporcionar ao aluno várias formas de aprender. Essa é uma escola da rede particular de ensino que virou referência quando o assunto é tecnologia em sala de aula. A instituição é a única da região norte a firmar parceria com a plataforma do Google para a educação, uma metodologia onde o conteúdo ensinado pode ser acessado 24 horas por dia pelos alunos de qualquer lugar. Já frequentei 7 escolas no total, então já passei por vários lugares e, particularmente, eu acredito que seja o melhor modelo que eu vi até agora. É um sistema onde você não fica aquele mesmo sistema de repetição e repetição, mas que eu sinto que você realmente aprende. O ensino tecnológico melhora a aprendizagem, facilita a vida do professor, mas também traz desafios. Prender esse aluno na sala de aula, que acaba sendo um desafio para a gente, mas tem também, a gente consegue trazer esse aluno para o nosso lado, porque a gente traz metodologias ativas, onde eles vão buscar e eles vão produzir. O uso da tecnologia em sala de aula significa também mais sustentabilidade. Isso porque o uso do papel é dispensado. E não para por aí. A metodologia se reflete no interesse dos alunos e torna a aprendizagem mais completa. Tudo se encontra aí no mundo digital, nas nuvens. O ganho maior foi trazer um aluno para o centro dessa aprendizagem, porque o professor acaba também tendo uma reformulação do seu papel em sala de aula, sendo ele agora mais um condutor e ele consegue atender esse aluno, inclusive fora da sala de aula. Se muita
Muitas escolas da rede privada já contam com a tecnologia em sala de aula. O desafio é fazer com que ela chegue às escolas da rede pública. Nesse centro de educação de tempo integral na zona norte de Manaus, a realidade já vem mudando. Os alunos aprendem sobre robótica e as aulas de física e matemática, por exemplo, já não são mais as mesmas. É muito boa a experiência porque a gente tem contato a fundo com o que é mesmo a matemática e a física, principalmente para quem quer avançar nessa carreira tecnológica. A escola da Thaís é uma das 3 beneficiadas com o projeto Maker 4.0. A iniciativa foi criada por professores da Universidade Federal do Amazonas e tem o financiamento da FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Aqui a intenção é, através da tecnologia, ensinar os alunos a resolver problemas. O aluno é o protagonista, tá? Ele é que vai conduzir e vai ser autônomo pelo conhecimento dele, né? Claro que sempre incentivando parcerias, o acordo, o trabalho em equipe, trabalhar um pouco da inteligência emocional, porque trabalhar com equipes às vezes não é tão bacana, né? Você tem conflitos que às vezes você tem que vencer, e isso você tem que começar desde muito jovem a aprender, para não ter que enfrentar isso lá na frente, no momento que você está desenvolvendo já uma carreira, né? No laboratório, os estudantes do ensino médio têm aulas 3 vezes por semana com professores da UFAM. Eles têm acesso a computadores modernos e podem realizar vários experimentos. Um legado que deve ficar para a escola, mesmo quando o prazo do projeto chegar ao fim. Isso é maravilhoso para nós, como professores, como profissionais de educação, ver um projeto como este sendo implementado na rede pública. O nosso desejo é que fosse em todas as escolas. E se levar a tecnologia para a sala de aula já é um grande desafio, capacitar os professores também. Mas o coordenador pedagógico do Centro de Mídias de Educação do Amazonas diz que esse é um caminho sem volta e que não dá mais para pensar em educação sem a presença da tecnologia e inovação na sala de aula. Que esse professor consiga visualizar e, principalmente, sair dessa resistência da utilização desses recursos tecnológicos e se apropriar cada vez mais de como utilizar esses recursos tecnológicos para potencializar o seu fazer pedagógico em sala de aula. Você queria assim, que todas as escolas da rede pública pudessem ter a oportunidade que vocês estão tendo aqui de ter um laboratório? Não só todas as escolas, mas sim todos os estudantes, até mesmo aqueles que já terminaram seus estudos, que nunca se termina de ser aluno. Sempre é bom aprender algo novo. Com certeza. E alunos da UFAM se destacaram com um projeto que leva astronomia para alunos de escola pública. Os universitários foram selecionados para concorrer a um financiamento no Instituto Serrapilheira, voltado para divulgadores da ciência. Eles desbancaram 870 jovens do Brasil e agora tem que elaborar um projeto para conseguir a bolsa. O que é ciência para você? A ciência é uma forma de enxergar o mundo como ele realmente é. A ciência é uma forma de pensar. A ciência é a busca pelo desconhecido. Para esses jovens, a ciência vai muito além da sala de aula. Eles fazem parte do projeto Cosmos, que ensina de forma divertida astronomia para alunos de escolas públicas em Manaus. A gente faz um preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e a gente também faz atividades itinerantes. A gente leva oficinas, workshops, palestras, com várias atividades práticas e vários memes e tiradinhas engraçadas. E a iniciativa tem dado tão certo que o projeto foi um dos 50 selecionados em todo o país para concorrer ao financiamento de até R$100 mil do Instituto Serrapilheira, feito para projetar divulgadores de ciência. A gente escreveu para o Serrapilheira muito confiante, mas ainda assim sempre tem aquela surpresa de realmente ter sido um dos selecionados. Todo mundo está trabalhando voluntariamente para o projeto porque realmente a gente acredita no propósito da importância de levar a ciência para os mais jovens. Não só para que a gente tenha mais cientistas no Brasil, mas porque a gente acredita que ciência é fundamental para a formação de um cidadão. É muito importante mesmo. E a segunda etapa da seleção do projeto Cosmos está prevista para o próximo mês, agora em outubro, e o resultado final sai em dezembro desse ano. E agora a gente traz oportunidade para quem está à procura de qualificação. O CETAM abre hoje
quase 4.500 vagas para cursos gratuitos. Quem traz os detalhes para a gente é o Fred Rocha. Oi, Fred, em quais áreas são oferecidas essas vagas e como é que faz para se inscrever? Oi, Adriane. Existem vagas que estão disponibilizadas para o interior do estado do Amazonas. São vagas que o CETAM está abrindo, inclusive, para 40 municípios, no objetivo de atender a esta população mais distante aqui da capital. São cursos de informática básica, Word e Excel avançado. Essas pessoas precisam se dirigir até as unidades do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, nesses locais, nos municípios, nas sedes, dentre os dias 26 e 28 até às 5 horas da tarde. Importante levar o comprovante de escolaridade, também RG, CPF e uma foto 3x4. Agora, além dessas vagas disponibilizadas para o interior do estado, o CETAM, inclusive, já tinha disponibilizado aqui para Manaus algumas vagas para quem participou do primeiro processo lá atrás. Teve a inscrição e agora a segunda etapa. Nesta segunda etapa, as pessoas que precisam efetivar, de fato, essas matrículas e precisam procurar 2 lugares, o Centro Cultural Tiago de Melo e também a Escola de Educação Profissional Padre Estélio Dalisson. Essas pessoas precisam, numa data limite, até hoje, às 5 horas da tarde, procurar esses locais e levar não só o comprovante de escolaridade, como também de residência, RG, CPF e uma foto 3x4 para efetivar essa matrícula e então aí conseguir prosseguir nessas vagas que foram disponibilizadas pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Adriane. Então são as vagas remanescentes, né, Fred, daqui da capital e mais essas cerca de 3.000 para o interior. Exatamente, né? A gente, inclusive, chegou a anunciar aqui no Manhã no Ar, quando estas vagas aqui para a capital foram disponibilizadas pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, a princípio só ali pela internet. Hoje, então, finaliza a segunda parte dessa inscrição aqui na capital. Por isso, a necessidade de procurar esses 2 locais que eu falei, o Centro Cultural Tiago de Melo e também o Centro Educacional de Profissional Padre Estélio Dalisson, para que essas pessoas possam levar a documentação necessária. Mas o CETAM, para não deixar também as pessoas do interior desassistidas, acabou oferecendo essas outras vagas relacionadas à informática básica, Word e Excel avançado. Só que essas aí é só para que, neste momento, as pessoas dos municípios tenham consciência. Mas as vagas só vão estar disponíveis dos dias 26 a 28 de setembro. Então é só para ficar atento aí. Já para as pessoas aqui da capital que participaram da primeira parte de inscrição, não. Tem que ficar atento porque a data limite é hoje até às 5 horas da tarde para levar a documentação obrigatória e efetivar a matrícula. Adriane. Fiquem espertos para não perder essa oportunidade. Muito obrigada, Fred, pelas informações. O site para você fazer inscrição é inscrição.cetam.am.gov.br. Você está vendo agora no Facebook do Manhã no Ar a publicação com a lista completa dos cursos. São vários tipos de cursos para você fazer sua inscrição. Então, se você tem alguma dúvida, não sabe quais são as áreas, tem dificuldade até de acessar a internet, vai no celular mesmo, agora acompanhando o Manhã no Ar, clica lá, digita Manhã no Ar no Facebook e vai direto para essa publicação. Tem a relação completa aí desses cursos e você vai poder escolher e se qualificar e com certeza isso faz toda a diferença na hora de entrar no mercado de trabalho. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com Cleiton Pascarelli e com Emanuel Cardoso. Olá, meninos, muito bom dia para vocês. Muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Acabei de falar aqui sobre vagas no CETAM para o interior do estado este que está enfrentando algumas dificuldades, né? Muitos municípios estão enfrentando dificuldades com a vazante. Quem está aqui na capital, está tudo normal. Mas lá no sudoeste do estado a situação está ficando grave. Adriane, Cleiton, ouvintes e telespectadores, já são 21 municípios que decretaram situação de alerta por conta da cheia e em várias calhas de rio, sobretudo na região oeste e sudoeste do estado. Aí entra a calha do Madeira, do Juruá, também a calha do Purus. Então, nesses municípios, nessas calhas de rios, vários municípios já começam
possam ser afetados. A estimativa da Defesa Civil do Estado é de que mais de 120 mil pessoas sejam afetadas. O número preciso é de 28 mil famílias. E aí eles multiplicam pela média, né, de 4,4 e alguma coisa, que é o número de pessoas por família que se calcula na região do estado. Então, a estimativa é de que a estiagem ocorra, o seu ápice aí na segunda quinzena do próximo mês, e a gente deve enfrentar um período de poucas chuvas, né? A gente tem sentido aqui um calor muito intenso, e lá nessa região oeste e sudoeste do estado a situação está bem crítica. Tem até um dado aqui, Adriane e Cleiton, que eu gostaria de compartilhar, que é, por exemplo, na Calha do Madeira, que em 1969 foi quando foi registrado a maior seca por lá. O nível que foi registrado foi 8 metros e 33 centímetros. No dia 21 agora, passado, deste mês, esta medição chegou a 10 metros e 32 centímetros, ou seja, apenas 2 metros do que foi em 69 na Calha do Madeira. E a gente sabe que seca no interior, quem morou no interior, eu imagino que vocês tenham tido essa experiência, mas quem morou no interior sabe como é complicado, sobretudo porque o rio seca, não tem como a embarcação chegar no porto. As pessoas têm que se deslocar por quilômetros, muitas vezes, para chegar, as crianças para chegar à escola, os adultos para fazer o escoamento da produção. Muitas vezes o transporte para a sede dos municípios fica interrompido, assim como a chegada de suprimentos, como medicamentos, alimentação. É um transtorno realmente muito grande e as autoridades precisam, de fato, ter esse plano de contingência preparado e ficar atentos para isso. E o Emanuel tem experiência lá em Parintins, né, dessa situação aí toda de vazante. Vários outros municípios enfrentam situações como essa, né? A gente costuma dizer que os rios são as nossas estradas. Então, quando não tem rio, o que faz? Não tem como se deslocar e corre o risco de desabastecimento. Por isso, já entra nessa situação aí de alerta. E é um primeiro degrau que deve ir descendo, né? As pessoas, na verdade, aumentando esse degrau de dificuldade para as pessoas, caso a vazante continue. Aqui na capital está tudo normal, a princípio. A gente teve uma grande vazante, a maior em 2010, que foi de 13 metros e um pouquinho ali, que deixou também aqui em Manaus a situação bastante grave. Agora vamos falar de saúde. Normalmente a gente divulga o boletim epidemiológico do sarampo com dados em que os números dos casos estão aumentando. Dessa vez as internações caíram, é isso? Exato. Até pouco tempo eram feitas 60 internações por dia. Agora elas não passam de 10 internações dia e, segundo a Secretaria de Saúde do Governo do Amazonas, no último domingo foram apenas 6 internações. Segundo a Secretaria de Saúde, isso é devido ao trabalho que vem sendo desenvolvido aí em parceria com as prefeituras, né? Vários municípios do interior, 47 municípios do interior, na verdade 47 municípios do Amazonas, né? Capital e 46 do interior estão aí sob alerta. Foram notificados quase 10 mil casos, 9.657. Para você ter uma ideia, o estado do Amazonas acabou no início dormindo no ponto com o número de registros, né? E diferente de Roraima, que logo que registrou o primeiro caso de sarampo por lá, já fez ali o isolamento dos venezuelanos, já foi vacinando logo todo mundo e por isso os índices lá estão abaixo dos índices daqui, né? São menores que os índices registrados aqui. Mas, segundo o Estado, então, hoje esse controle é bem maior e o número de internações nos leitos de hospitais aqui de Manaus, do SUS, são bem menores também. Né? E assim, comparando a nossa população com o estado de Roraima, a gente tem muito mais gente por aqui, então o cuidado deve ser muito maior porque tem essa chance de aumentar ainda mais. Exato. Agora, eu quero falar de uma coisa muito boa. Aniversário. Exatamente. Uma festa que todo mundo comemora, porque é o aniversário da FM O Dia, hoje, 25 de setembro, um ano da FM O Dia em Manaus, né? E é uma rádio repaginada, uma programação diferente, divertida, a Rádio da Alegria. Exatamente, um ano no ar, eu estou acompanhando desde o dia 25 de setembro do ano passado a rádio, inclusive quando a gente chegou chegando, inclusive trazendo, como é uma rádio carioca, né? Uma rádio que
tem a dimensão, principalmente ali no estado do Rio de Janeiro. Trouxemos Biscoito Globo à época, trouxemos o conhecido mate, que as pessoas tomam bastante nas praias do Rio de Janeiro. E hoje estamos completando um ano aqui em Manaus, levando notícias sempre das 6 da manhã até as 7 horas da manhã aqui, que foi o horário que nos encaixaram na grade da FM O Dia. E, além de informação, irradiando bastante alegria e estando presente nas maiores festas de Manaus, que é a característica da FM O Dia também do Rio de Janeiro. E agora com esse reforço, né? Reforço de peso. Estamos aqui, de peso. Muito sucesso para vocês. E a gente agradece também a companhia dos ouvintes, né? Que acabam participando um pouquinho do Manhã no Ar. E essa interação com a rádio é muito divertida. É algo que traz essa conexão da rede, né? Do Grupo Federal de Comunicação como um todo. Então, eu fiz rádio durante muito tempo. Então, eu fico muito animada quando a gente fala sobre rádio e com as pessoas na rádio. Muito obrigada, meninos. Feliz aniversário, FM Dia Manaus. E para toda a equipe que faz parte da rádio, Frankzinho aí, o operador de áudio, que botou parabéns ouvindo agora, ele botando parabéns. Parabéns para todo mundo. Ótimo dia, a gente se vê amanhã. Toda a equipe agradece. A gente, inclusive, manda um grande abraço aqui também para todo mundo em Maués, todo mundo em Presidente Figueiredo, em São Gabriel da Cachoeira e a todas as comunidades e municípios que recebem o nosso sinal. E a galera que está ouvindo a gente pelo aplicativo também, hein? Exatamente. Agora, pelo aplicativo, Adriane, você pode... baixa o aplicativo da FM O Dia e aí você escolhe, quer ouvir a rádio do Rio de Janeiro, quer ouvir a rádio de Manaus e pode ouvir a FM O Dia em qualquer lugar do mundo, ou, quiçá do universo, onde tiver internet. Né? Tá bom pra ti? Obrigada, meninos. Tchau, tchau. Tchau, Adriane. Até amanhã. Bom dia. E agora você confere a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para o dia de hoje. O candidato amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, não divulgou a agenda. Berg da UGT, candidato do PSOL, participa de debate na UEA pela noite. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, concede entrevista a um blog pela manhã. Pela tarde, faz gravação de propaganda política. E à noite, participa de debate na UEA e faz reunião na Alvorada. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, não divulgou a agenda. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, faz panfletagem no Conjunto Cidadão 10 durante a tarde e participa de debate na UEA pela noite. Pela manhã, Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, faz gravação de programa eleitoral, concede entrevista para emissora de rádio e faz visita ao Polo Industrial de Manaus. À tarde, participa de transmissão ao vivo em portal de notícias e concede entrevista ao programa Cidade Alerta Amazonas. À noite, participa de debate na UEA. E muita gente deixa para a última hora a busca pelo título de eleitor. Se é o seu caso, fique atento ao prazo para a solicitação da segunda via e para as demais opções disponíveis. Para quem perdeu o título de eleitor, ainda dá tempo de conseguir a segunda via até a próxima quinta-feira. Basta ter em mãos um documento de identificação e nem precisa agendar horário. Basta trazer a carteira de identidade e solicitar, não precisa agendar e, se for em outro município, comparece direto no cartório eleitoral. Apesar de muita gente fazer questão de levar o documento na hora de votar, o título de eleitor é opcional. Então, quem perder o prazo pode votar levando apenas um documento com foto. E para conseguir as informações, como o local de votação e o número da zona, é possível acessar os dados pelo aplicativo do TSE, o e-Título, disponível para Android e iOS, ou ainda pela internet. No site do TSE e no site do TRAM tem o Onde Voto. A pessoa coloca lá os dados e ele vai dizer o local e o número da sessão para que o eleitor deve procurar para votar. E as eleições estão logo aí, faltam menos de 2 semanas. E uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas demonstra que boa parte do eleitorado está desanimado com os candidatos e com as propostas. Faltando menos de 2 semanas para o pleito, Rafael ainda não decidiu em quem vai votar. Tanta corrupção no Brasil e eu acho que essa eleição aí não vai para frente não, viu? Independentemente de quem seja, eu acho que vai continuar, ou vai continuar o mesmo ou vai para pior. Já a Sâmila escolheu um candidato, mas não depositou muita esperança em uma mudança significativa para o Estado e nem para o país. As pessoas não estão preparadas, entendeu? O governo, as pessoas que
que estão para ser votados não estão preparadas para assumir. Tem que saber de um tudo e as pessoas sabem só ou de política, ou de economia, ou de segurança, não sabem de tudo, entendeu? Vou votar porque tem que votar, mas que vai mudar alguma coisa, eu acho que não. Esse pessimismo das ruas foi constatado por meio de uma pesquisa realizada pela Câmara Nacional de Dirigentes e Lojistas, que apontou que mais da metade dos brasileiros está descrente com as eleições deste ano. Entre as justificativas, 34% das pessoas disseram não encontrar boas opções para votar. 30% não acreditam nos candidatos, 28% não acham que esses candidatos realmente possam mudar o país e 27% não veem uma renovação política. A pesquisa ela retrata bem o desencanto. 89% dos entrevistados concordaram que os candidatos prometem mais do que podem cumprir. Isso aí faz com que o eleitor, o cidadão, se desencante, se desinteresse. E aí o que nós vemos? Se nós pegarmos as eleições 2006, 2010, 2014, nós observaremos que o número de abstenções, de voto nulo, de voto em branco, só aumentaram. Mas alguns eleitores ainda pensam de forma positiva e vão às urnas confiantes em um Brasil melhor. Tem que votar. Se o mundo permitiu que a eleição, né, é a melhor forma, entender, de mudar alguma coisa, e estamos nisso até agora, eu acredito que dessa forma a gente pode conseguir alguma coisa ainda. E agora vem comigo que a gente tem imagem ao vivo do trânsito em Manaus. Vamos para a zona norte da cidade. Essa aqui é a saída da Avenida Max Teixeira. Olha que maravilha o trânsito. Agora são 6 horas e 57 minutos. Está muito bom. Normalmente essa não é a realidade que a gente observa diariamente na saída da Max Teixeira para a Torquato Tapajós. Vamos para a Torquato. Vamos nos aproximar da Torquato para verificar como o trânsito está por lá. Quem vem da Torquato para acessar a zona norte da cidade, no sentido Cidade Nova, não enfrenta dificuldade. Assim como quem sai da Cidade Nova para acessar a Torquato Tapajós, seja no sentido ali da Barreira ou no sentido oposto, quem vai para a Avenida Maripiranga Monteiro, por exemplo, não tem grandes dificuldades. Aí a gente tem uma maior retenção no trânsito por conta do fluxo mesmo, mas nada fora da normalidade. Inclusive está até fluindo de forma bem natural o trânsito nessa terça-feira. Então ainda é uma boa opção para você que mora ali na região do Tarumã, Santa Delvina, Novo Israel. A Torquato Tapajós é uma boa opção para acessar o centro da cidade, né? A gente vai se aproximando aí da Avenida Maripiranga Monteiro e ali você vai precisar decidir se segue pela Djalma ou se vai pelo viaduto, e mais na frente a retenção aumenta por conta do fluxo que se junta a outros bairros, por exemplo, a Juricaba. Mas é uma boa opção ainda, né? Quem vem no sentido oposto, quem vai acessar a Zona Norte ou até a Zona Oeste, quem vai para o Tarumã nesse momento, também não enfrenta dificuldades no trânsito. Essas imagens estão sendo feitas pelo nosso drone, operado pelo Emerson, que está lá na Torquato Tapajós, e daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outras áreas da cidade. Porque agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar de oportunidade de emprego. Tem vagas no Cine, eu conto já já para você. Assim como a semana de conciliação está com um processo enrolado na Justiça, aproveita que vou trazer os detalhes em instantes, não saia daí.